O Flamengo tem algumas baixas para a partida contra o Palmeiras. E são as baixas de Bruno Henrique, né, que teve uma lesão recentemente, Felipe Luiz, que teve uma lesão na panturrilha durante um treino. Outro jogador que teve um problema, um edema na panturrilha, foi Diego Ribas, além, é claro, de Rodrigo Caio, René, que está em processo final de recuperação, Kennedy, que ele tem que cumprir algumas etapas de recondicionamento físico, e Pires da Mota, com problemas no tendão de Aquiles. Com a baixa, na verdade, de Diego, a pergunta que fica é: com quem você iria para enfrentar o Palmeiras no domingo, Bigode? Andréas Pereira ou Thiago Maia ao lado de Willian Arão? O resto do time é meio que mais do mesmo. Talvez ali só o Ramon de novidade na lateral esquerda, né? Tem várias coisas a gente analisar aí. A primeira é mais um teste para saber se o. Deve ser o Léo Pereira, né? Deve se jogar Gustavo Henrique e Léo Pereira. Mais um teste. Eu ainda não estou. Eu acho que o Léo Pereira teve uma evolução com o Renato Gaúcho. Mas eu ainda não. Tanto ele quanto o Bruno Viana ainda não cravo. Assim, recuperou, né? Como a gente já viu com o Michael. Acho que o Michael e o Vitinho, eu acho que é sacramentado. Em relação à lateral esquerda, o Ramon, eu critiquei o Ramon nas últimas oportunidades que o Ramon teve. Porque aqui, tem hora que a gente abraça um jogador, principalmente jogador da base, né? A gente abraça uns jogadores e a gente fala assim, caralho, mano, por que o cara não botou o Ramon, botou o René, cara? O cara precisava atacar, o cara bota o René. E aí, quando o Ramon tem oportunidade, na minha opinião, pelo menos as últimas, tá? Eu fiquei bem decepcionado com as atuações do Ramon. E aí eu sempre meio que, por um lado, eu ponderei, falei, putz, cara, ele jogou com um time que estava todo desfalcado. Ele vai jogar contra o Palmeiras, cá entre nós. É o jogo. Palmeiras e Flamengo, há pelo menos 3 anos, são os protagonistas do futebol brasileiro. Hoje está entrando o Atlético um pouquinho, já em 2019 tinha o Santos do Sampaoli, mas no geral é sempre Flamengo e Palmeiras. Você tem um jogo perfeito para você brilhar. E lembrar que esse é um jogo que o Ramon, a melhor partida do Ramon, né? Que foi justamente aquela partida lá da ausência do Covid, né? Dos jogadores, aquele 1-1 foi a melhor partida do Ramon, que ele surpreendeu e ficou aquele cartão de visita, né? Então, a primeira análise é essa. É uma oportunidade de ouro do Ramon cruzar a bola para o Gabigol, cruzar a bola para o tabelar com o Arrascaeta, tabelar com o Everton Ribeiro, é a chance de ouro do Ramon. Cara, eu acho que vou pular e vou para o Bruno Henrique. Eu acho que não vamos mexer no que está dando certo. Para mim, eu iria de Michael. Por incrível que pareça, eu iria de Michael. Acho que está dando certo. Né? Apesar de eu achar que o Vitinho joga mais, apesar de de repente dá para você encaixar um Pedro ao lado de um Gabigol. Eu não acho que a gente tem que botar uma pedra nesse assunto. Eu acho que dá ainda, porque são dois jogadores de alto nível, mas eu iria de Michael. Eu acho que está dando certo e é uma sequência muito boa, né? Eu vi quando o Michael tá feio, esquece. Então, meu irmão, se isso realmente acontecer, esse cara vai dominar o futebol brasileiro. Agora, cara, é uma pergunta muito boa. Andréas Pereira e Thiago Maia. Acho eu que o Thiago Maia, para mim, está mais pronto, está mais encaixado dentro do time, tá? Mas o potencial e a expectativa em cima do Andréas Pereira é maior. O Andréas Pereira, me parece que o Andréas Pereira veio, e eu falava isso, né? A galera, pô, não, o Andréas Pereira vai ser contratado para ser o reserva do Everton Ribeiro, uma possibilidade quando a Arrascaeta estiver na seleção. Eu falei, não, cara, eu acredito que o Andréas Pereira vai jogar de segundo volante. É o que eu estava falando, Rafael. Eu podia ter chegado aqui na live e falar assim, eu tinha razão, porque eu fui o único que levantei essa tese, né? Ninguém lembra. Não, o Andréas Pereira vai jogar em cima, vai jogar na vaga do Diego, mas tá beleza. Mas eu acho que dentro da expectativa, eu acho que encaixa o Andréas Pereira naquela do Gerson. Você chega, tal, você está se ambientando e daqui a pouco é aquele segundo volante moderno, né? Eu acho que o Andréas Pereira tem tudo para fazer um ciclo muito parecido com o do Gerson. Minha preferência hoje, exclusivamente para o jogo do Palmeiras, eu iria de Thiago Maia, ainda. Mas já pensando em encaixar o Andréas Pereira nessa função. Perfeito. Eu estou com o Bigode. Eu também iria de Thiago Maia, Rafael. Até mesmo por respeito à história que ele vem já tendo no Flamengo há um tempo a mais. O Andréas deve entender esse primeiro momento e estar no banco.
e nada impede da gente ver o Andréas no segundo tempo até mesmo um pouco mais avançado, né? Porque é um jogador muito versátil, assim como o próprio Thiago Maia, mas eu acho que por questão de hierarquia, eu também ia de Thiago Maia. E você, como é que armaria o Flamengo para esse jogo contra o Palmeiras? Estou 100% com vocês aí. Realmente, Bigode, eu não vi o Thiago Maia chegando para ser segundo volante, não. Sim. Eu achava que ele poderia chegar para jogar um pouquinho mais na frente, mas uma coisa que eu sempre falei também foi o seguinte: o Andrés pode se tornar um coringa desse time. Você não precisa ter um jogador como o Andrés e deixar ele em uma determinada posição. Aliás, o futebol moderno exige isso, né? Para você ter um elenco enxuto, você precisa ter jogadores capazes de jogar em mais de uma posição diferente, sem você ter uma profusão de jogadores. E o Andrés, de repente, ele vai suprir essa característica nossa. Agora, em relação a quem joga, tá? Obviamente, Michael. É assustador falar isso, né? Foda, né? Não, sem dúvida. Há 2 meses Bota o atrás, Michael. menos o Michael. Pode botar e fica tranquilo. Vamos ver os outros problemas aqui. O da parte esquerda de ataque já está resolvido. É o Misha. Ele resolve. No meio, Thiago Maia, com certeza. Thiago Maia ganhou a posição, eu acho. Os jogos dele mostraram que ele ganhou a posição, ganhou com justiça, ganhou no campo. E assim como ele, na minha visão, ele ganhou a posição do Diego, que o Andrés entre e ganhe dele. Que ele tem as oportunidades e que ele ganhe. Infelizmente, acho que Isla e Mateuzinho é uma questão fechada, né? Se o Isla tiver condição, vai o Isla. Apesar de que o Isla foi o único jogador desses convocados que jogou os 90 minutos, tá? O Isla terminou o jogo contra o Chile. Foi Chile-Colômbia? Chile-Colômbia, 2-0 Colômbia. Chile-Colômbia, né? Cara, o Chile... Borja meteu gol e tal. Cara, o Chile já era mesmo, né? O Chile tá esticando muito uma geração e não tá renovando. Concordo. Os caras estão perdendo o gás. Mas amigo. Às vezes é difícil renovar uma geração vitoriosa, né? Às vezes você fica agarrado com aqueles caras ali e acaba pagando o preço lá na frente. Então, acho que jogou as 3 partidas, né? E provavelmente não foi substituído em nenhuma, tá? Provável. Ao contrário do Arrascaeta foi substituído ontem, o Gabigol substituído, mais pro final um pouco, o Gabigol mais pro final. Sim. Mas o Everton Ribeiro saiu logo no começo do segundo tempo, devia ter uns 15 minutos. E o Everton Ribeiro só jogou titular só esse jogo, né? Não, o anterior também. Não, o anterior acho que ele entrou no segundo tempo. Contra a Argentina ele começou. O anterior nem aconteceu. Não teve jogo, o anterior nem aconteceu. Eu esqueço desse detalhe que o Lineuzinho entrou lá da Anvisa e passou o Serol. Mas isso é um detalhe bom pra gente, tá? Porque esses jogadores não vêm numa sequência de jogos, né? Não vem naquela sequência de jogo atrás de jogo. Teve o jogo do Chile, eu acho, depois o jogo do Peru, e nesse intervalo teve aqueles 5 minutos contra a Argentina, né? Deu uma quebrada boa. Acho que vai o Isla. Na zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira. É o que a gente tem, mas concordo, eu não... O que eu ainda confio um pouco é o Gustavo Henrique, tá? Eu tô bem ansioso aí, quem sabe, né? Torcer muito para que a gente possa ver um jogo com Rodrigo Caio e Davi Luiz. Não sei quando pode acontecer esse jogo, mas assim, é uma diferença absurda, cara. Por mais que o Léo Pereira esteja se recuperando e tal, e eu duvido que alguém confie nesse Léo Pereira. Pelo histórico, um histórico desse, você demora um pouquinho para pagar. Até pouco tempo a torcida tinha pavor desse cara, com razão. E aí agora, não é fazendo 2, 3 jogos que você recupera a confiança. Pô, acho que ele até jogou bem, por incrível que pareça, até o Bruno Viana fez jogos bons. O Bruno Viana até pouco tempo parecia carta fora do baralho no Flamengo. Parecia que ele estava em ritmo de aguardar o final do empréstimo para voltar lá para Portugal. Hoje é um jogador que pode contribuir de alguma forma.